Vamos ter a apresentação do Ademar Santos de Oliveira, da Unifesp, que vai ter por título Deleuze e Cinema, a fabulação com o processo de criação. Depois temos Luiz Manuel Lopes, da Universidade Federal do Cariri, que vai apresentar com o título Da Dignidade da Pessoa Humana em Kant e da Despersonalização a partir de Deleuze e Guattari. E vamos ter também a apresentação da Esté, da UniOeste, que tem por título Atentar para os Nossos Microfascismos de Todos os Dias, uma experimentação coletiva. Então, são 20 minutos de apresentação para cada um. O microfone já está aí, vocês podem escolher quem começa. Eu vou gerenciar o tempo. Quando tiver faltando 2 minutinhos para os 20 minutos da apresentação, eu dou um oi para vocês, tá bem? É isso aí, vamos começar. Oi, estão me ouvindo aí? Então, primeiramente, boa tarde a todos e todos. Primeiramente, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Ademar Santos, sou doutorando na Unifesp, sob a orientação do professor Sandro e com a orientação do professor Alex Fabiano. Essa proposta que eu venho trazer aqui é a proposta de minha pesquisa da tese de doutorado, na qual eu já venho há algum tempo debruçado sobre os livros de cinema do Deleuze, trabalhando estética, trabalhando questões do cinema do Deleuze vinculada a questões educacionais, sobre educação. E agora eu vou entrar no campo do cinema, mas no campo também político. E o conceito que eu escolhi para pesquisar, o conceito que me incomodou, de uma forma boa, é o conceito de fabulação. Conceito esse que o Deleuze vem apresentar já, na obra Cinema 2, A Imagem e Tempo, a partir ali do capítulo 6, A Potências do Falso, e vai até o capítulo 9, que ele vai discutir. E ele vai destacar nesses capítulos a questão do cinema político, Em vertente, e aí a escolha para essa conversação que eu trago é o cinema político brasileiro do Glauber Rocha, que ele vai discutir ali. Então, eu preparei um texto, pode ter algumas lacunas, que eu fui mexendo nesse texto para ver se eu conseguia diminuir ele para apresentar em 20 minutos, que ele foi criando um corpo, assim que eu comecei a perder o controle. Então, mas vamos lá, para mim não me perder. A proposta desta comunicação é analisar o conceito de fabulação na relação entre filosofia e cinema no pensamento de Deleuze, com o objetivo de compreender como esse conceito está formulado no pensamento deleuziano e como pode ser articulado ao cinema político, especialmente o cinema de Glauber Rocha. Para explorar o conceito de fabulação, devemos analisar, primeiramente, o pensamento de Henri Bergson. Isso se deve a 2 motivos. Primeiro, Deleuze rouba o conceito de fabulação da obra bergsoniana. Segundo, não é por acaso que esse conceito aparece pela primeira vez com a assinatura deleuziana nos livros sobre cinema, que tem como base a filosofia bergsoniana. Ao abordar o conceito de fabulação no cinema, é crucial partir da obra de Bergson as 2 fontes da moral e da religião. Nesse trabalho, Bergson formula o conceito de função fabuladora. Para ele, a fabulação é um dispositivo de criação de divindades, mitos, religiões, ou seja, representações fictícias que substituem percepções e memórias reais por percepções e memórias falsas. Cito Bergson. A fabulação ou a ficção, ao ato que se faz surgir, poderá justamente imitar percepção e, com isso, impedir ou modificar a ação. Uma experiência sistematicamente falsa, erguendo-se diante da inteligência. Poderá detê-la no momento em que ela vá muito longe nas consequências que tire da experiência verdadeira. O instinto não mais existe senão em estado de resquícios ou virtualidade. E considerando que não é bastante forte para provocar atos ou para os impedir, ele deverá suscitar uma percepção ilusória, ou pelo menos uma
uma contrafação de lembrança bastante precisa, bastante impressionante para que a inteligência se decida por ela. Fim de citação. A partir da citação supracitada, podemos inferir que a fabulação, no pensamento bergsoniano, é exercido pelo sistema sensório-motor, percepção, afecção e ação. Dessa forma, ao modificar a percepção do objeto, ela altera a ação sobre esse mesmo objeto. Tal movimento é observável no cinema clássico, em que, por meio da montagem, o cinema estrutura a relação sensório-motora entre os pares, corpo e mundo, orgânico e inorgânico. Bergson foi o filósofo que introduziu o movimento na ordem discursiva do conceito. Uma bela definição que o Deleuze faz ao atribuir à filosofia bergsoniana. No entanto, existem diferenças fundamentais nas abordagens desses dois filósofos. Enquanto Bergson desenvolve seu pensamento sobre arte e vida em sua potência orgânica, explorando o conceito como memória, duração e intuição, Deleuze, ao contrário, desenvolve seu pensamento sobre a arte e vida em sua potência inorgânica, especialmente no cinema, por meio dos conceitos de imagem cristal e fabulação criadora. Através desses conceitos, Deleuze propõe uma reflexão sobre a arte cinematográfica, livre das amarras e conexões orgânicas do movimento presentes no pensamento bergsoniano, nos conceitos de memória, duração e intuição, ação e reação. Para ele, é necessário uma máquina capaz de desfazer essa relação orgânica que rompe com o senso comum, que transforma o impossível em algo possível. A máquina cinematográfica, que surge no final do século XIX, é vista por Bergson como uma máquina de ilusão, uma duplicação do real. No entanto, segundo Deleuze, nas mãos de cineastas como Griffith, Eisenstein, Abel Gance e Fritz Lang, essa máquina tem o poder de ficcionalizar o real, de forma direta, transformando-a em arte. Nessa perspectiva, o cinema se torna uma máquina de reduplicação e de reinvenção do mundo. Cada um desses cineastas nos apresenta um mundo possível, uma maneira única de aprendê-lo e vivê-lo, por meio de cortes e modos distintos. No entanto, todos compartilham uma característica comum. Oferece uma imagem orgânica desse mundo. Montar, neste contexto, se torna o todo orgânico para esses cineastas. Assim, a montagem assume a função fabuladora como princípio organizador, dinâmico e formador de unidade do mundo. Ele se torna o principal instrumento do cinema clássico, estruturando-se a partir da organicidade do sistema sensório-motor, ou seja, das relações entre corpo e mundo. Deleuze observa que, com a ruptura do sistema sensório-motor do cinema clássico, desvanece-se a relação orgânica entre o corpo e o mundo. Assim surge um novo regime de imagem, a qual ele vai chamar imagem-tempo. No cinema moderno, a montagem perde sua centralidade e a câmera em movimento, junto com as novas formas de enquadramento, adquire uma nova estética cinematográfica. Nesse cenário, Deleuze destaca cineastas e suas respectivas estéticas. O Orson Welles e sua profundidade de campo. Rossellini e o neorrealismo italiano. De Sica e Antonioni com seus planos sequência. Godard e a Nouvelle Vague francesa com a montagem desarticulada. E Glauber Rocha, o cinema novo brasileiro com seus movimentos de câmera alucinantes. O modo estético de fazer cinema muda tanto historicamente quanto filosoficamente. Seguindo o pensamento deleuziano, abandonamos um cinema de imagem e movimento, no sentido bergsoniano, é um cinema de função fabuladora, pertencente à ordem da ficção. De acordo com Deleuze, a função fabuladora é um instinto virtual, criador de deuses, inventor de religiões, etc. Isto é, representações fictícias de onde decorrem a novela, o drama e a mitologia. Deleuze nos lembra que Bergson divide a arte em duas formas: a arte fabuladora e a arte emotiva ou criadora. Assim, o aspecto da fabulação, segundo Bergson, aparece em manifestações artísticas que ele considera inferiores, como o romance e o cinema. Nessa perspectiva, a música é uma arte superior, que pertence ao campo da emoção e criação.
Sobre a música, cito Bergson para destacar essa questão da emoção e criação. O que acontece na emoção musical? Quando a música chora, é a humanidade, é toda a natureza que chora com ela. Fim de citação. No cinema moderno, né, o cinema de fabulação não é uma alternativa à ficção, pois, segundo Deleuze, ele se estabelece na ordem da criação, transitando da função fabuladora para a fabulação criadora. Na imagem-tempo do cinema moderno, podemos perceber a fabulação criadora atuar como uma dobra na ficção, permitindo que o cinema seja um espaço de criação de mundos. É um espaço de agenciamento entre mundos, que entram em relação tanto com o cinema quanto com outras expressões artísticas. Pois a fabulação criadora cito Deleuze, é essa estranha faculdade que põe em contato imediato o fora e o dentro. Um duplo devir. Fecha aspas. O cinema entrelaça com o mundo e, nesse mesmo movimento, inventa um novo mundo que filma. Cito Deleuze. O que o cinema deve aprender não é a identidade de um personagem, real ou fictício, através de seus aspectos objetivos e subjetivos. É o devir do personagem real quando ela própria se propõe a ficcionar, quando entra em flagrante delito de criar lendas. Ela própria se torna um outro, quando se põe a fabular, sem nunca ser fictícia. E, por seu lado, o cinema torna-se outro quando assim se intercede. Personagens reais que substituem um bloco, suas próprias ficções, pelas fabulações próprias deles. Ambos se comunicam na invenção de um povo. Fim de citação. O cinema moderno provém um encontro surpreendente entre a ficção e a ficção, permitindo que o cinema coloque seus personagens fictícios para se autoficcionar, transformando o impossível em algo possível. A ficção se dobra sobre si mesma, desvinculando-se de suas origens, realidade e potência, projetando-se no futuro em direção a um povo por vir. Neste contexto, a fabulação deixa de operar no sistema sensório-motor orgânico, corpo e mundo, ação e reação, como no cinema clássico, e cria uma divisão entre corpo e mundo, com um movimento que pode ser visualizado no conceito deleuze-guattariano de corpo sem órgãos, o inorgânico. A fabulação, pensado por Deleuze, é condensado no pensamento do pintor Paul Klee, que diz: o povo sempre falta. O povo está sempre ausente, porque a valorização da qual ele será constituído como povo está além do que o povo pode apresentar. Assim, qualquer valoração. É por isso também que a fabulação é imediatamente política. A fabulação é a criação de valores em sociedade que não nos pressuponham, definindo o que a sociedade pode esperar de si mesma, sem que, no momento em que seja definido, o valor seja dado como certo. A fabulação é um ato de resistência, que estabelece uma relação não racional entre a ética e a política, como modos de existência dos povos. A resistência é um ato de fabulação, no qual intervém tanto o povo quanto algo que transcende, seja o colonizador ou a potência que o oprime, já que na fabulação está sempre na encruzilhada do que ainda não tem valor, e talvez o terá no impossível, de um gesto que está sempre além da essência que poderia definir um povo. Resistência é fabular. Resistência é fabulação. Deleuze, ao analisar o cinema político de Glauber Rocha, afirma que o cineasta não se dirige a um povo já existente, mas contribui para a invenção de um povo por vir. Seus filmes transformam o ato de fala em um ato de fabulação. Nas palavras de Deleuze, cito: o ato de fala mudou de estatuto. Se nos reportarmos ao cinema direto, encontramos plenamente esse novo estatuto, que dá à fala o valor da indireta livre, é a fabulação. O ato de fala torna-se fabulação, que adquire o alcance político de constituição de um povo. Fim de citação.
A fabulação, portanto, não está ligada a uma memória, inteligência, lembrança ou mito impessoal de um povo, como pensava Bergson. No cinema, ela cria um povo que falta. Na tela, a fabulação é uma palavra em ação, onde os personagens estão sempre em um devir, outro, existindo enquanto se expressam. Segundo Deleuze, a fabulação é a criação, pois ela traça um caminho entre as impossibilidades. Em Kafka, por uma literatura menor, Deleuze e Guattari apresentam esse conceito de impossibilidade como um caminho para a criação. Em Conversações, Deleuze destaca que a criação se faz em gargalos de estrangulamento. Se um criador não é agarrado pelo pescoço por um conjunto de impossibilidades, não é um criador. Um criador é algo que cria suas impossibilidades ao mesmo tempo que cria um possível. Fim de citação. Para Deleuze, as narrativas dos filmes de Glauber Rocha provocam o mesmo efeito que a literatura de Kafka. Abro aspas. O cineasta de minoria encontra-se no impasse descrito por Kafka. Impossibilidade de não escrever. Impossibilidade de escrever na língua dominante. Fecha aspas. Nessa perspectiva, o cinema político de Glauber Rocha é direcionado para a minoria, pois o povo só existe enquanto minoria. E nas minorias, que o assunto privado, imediatamente político. Fecho aspas. Citação de Deleuze. Além disso, o cinema de Glauber Rocha faz com que tudo entre em transe, tanto o espectador quanto contra a própria câmera, permitindo que o privado se torne político. Nessa passagem, em 1967, quando o Glauber, chega, o filme Terra em Transe chega ao cinema, o Glauber inaugura uma longa-metragem, inaugurando uma linguagem descolonizada no cinema brasileiro. Sua narrativa é de uma anterioridade, seu discurso é acronológico, em decorrência do tipo de corte-montagem, proporcionando assim uma recordação. Dessa maneira, o espectador pode encontrar-se com essa anterioridade, por meio do pensamento mítico, do sonho e da religião. Ao lançamento desse filme, eu cito um pequeno pedaço de uma crônica que Nelson Rodrigues escreveu ao assistir o filme Terra em Transe. Nelson Rodrigues diz: durante 2 horas de projeção, não gostei de nada. Minto. Fiquei maravilhado com uma das cenas finais de Terra em Transe. E, no entanto, Terra em Transe não morrerá para mim. Da madrugada de sexta para sábado e domingo, continuei agarrado ao filme e senti por dentro, nas minhas entranhas, o seu rumor. De repente, no telefone com Hélio Pellegrino, houve o berro simultâneo. Genial! Estávamos cegos, surdos e mudos para o óbvio. Terra em Transe era o Brasil. Aqueles sujeitos retorcidos, em danações hediondas, somos nós. Queríamos ver uma mesa bem posta, com tudo aos seus lugares, pratos, talheres e uma impressão de manchete. Pois Glauber Rocha nos dera o vômito triunfal. Os sertões de Euclides também foi o Brasil vomitado. E qualquer obra de arte, para ter sentido no Brasil, precisa ser galfada e hedionda. Fim de citação. Glauber Rocha toma os mitos do povo, o profetismo e o banditismo, produzindo um acervo arcaico da violência capitalista. E é nessa perspectiva que Deleuze analisa o trabalho do cineasta. Cito Deleuze. Na obra de Glauber Rocha, os mitos do povo, profetismo e banditismo, são o avesso arcaico da violência capitalista, como se o povo voltasse a duplicar-se contra si mesmo, numa necessidade de adoração. A violência que sofre de outra parte, Deus e o diabo na terra do sol. Daí o aspecto tão particular que a crítica do mito assume em Glauber Rocha. Não é analisar o mito para descobrir seu sentido ou estrutura arcaica, mas sim referir o mito arcaico ao estado de pulsões numa sociedade perfeitamente atual. Fome, sede, sexualidade, potência, morte, adoração. Fim de citação. O mito nos filmes de Glauber Rocha, destacado por Deleuze, aparece como uma espécie de choque que violenta o espectador, principalmente o espectador brasileiro, pois é a partir da atualização do conceito de mito criado pelo cineasta que o espectador é levado a pensar no seu espaço em sociedade no qual está inserido,
fazendo com que ele possa reconstruir o conceito de povo. Dessa forma, o mito, nos filmes do cineasta, tem a finalidade de levar o espectador a uma espécie de transe, uma transição, passagem ou devir. Nesse sentido, é a partir da atualização do conceito de mito, proposta por Glauber Rocha, que Deleuze afirma que, abre aspas, é ele que torna possível o ato da fala, através da ideologia do colonizador, dos mitos do colonizado, dos discursos do intelectual, fecha aspas. Portanto, é mediante a utilização do conceito de mito que Glauber Rocha promove uma forte crítica à sociedade e à política brasileira. Nessa perspectiva, Deleuze ainda avalia, cito, por baixo do mito que o atual vivido, que seria como o intolerável, o que não pode ser vivido, a impossibilidade de viver agora nessa sociedade. Depois passava a arrancar do invivível um ato de fala, que não pudesse ser calado, um ato de fabulação, que não seria uma volta ao mito, mas uma produção de enunciados coletivos capazes de elevar a miséria a uma estranha positividade, a invenção de um povo. Antônio das Mortes, o leão de 7 cabeças, cabeças cortadas. O autor faz entrar em transe as partes para contribuir à invenção do seu povo, que é o único capacitado a construir o conjunto. Fim de citação. Tá, já vou finalizar. Portanto, a fabulação no cinema nos leva a descobrir novas formas artísticas que moldam o processo de subjetivação, criando novos modos de existência. De acordo com Deleuze, a fabulação se torna a origem de toda subjetividade, conectando imediatamente o exterior e o interior, gerando um duplo devir. Na cinematografia política de Glauber Rocha, a dobra da ficção não explora o mito para revelar o seu significado, sua estrutura, mas transforma em uma pulsão presente uma sociedade de onde o povo está ausente. Em Imagem e Movimento, ou Imagem e Tempo, diferencia-se 2 regimes de imagem. O orgânico, onde o objeto descrito é independente da descrição, e um cristalino, onde a descrição cria seu objeto. Ele os faz nos situar em um contexto muito à moda nietzschiana, onde o falso, por si só, possui uma potência incrível de criação. Esta é a fabulação. Então, boa tarde a todos e a todas. Gente, o que nós vamos fazer aqui é tentar aconchambrar, né? Assim como a cidade do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem o conceito de aconchambrar, aconchambramento, né? Algo que é muito próximo de uma prática de fazer gambiarras, né? Então, assim, falar de Deleuze e Guattari dentro de um aspecto formal, né, para mim é muito difícil, sabe? Nasci no Rio de Janeiro, estudei na UERJ, morei em Olaria, no subúrbio de Olaria, e venho para a UERJ agora para o evento de trem, né? Então eu vejo como a paisagem mudou e como pessoas que vivem dentro dos trens, que vivem nos metrôs, elas convivem com o espaço da cidade, onde uma população habita no impossível, não somente habitando as passarelas, mas, por exemplo, de triagem, da estação de triagem até o Maracanã, existem espaços que são quase impossíveis de ser habitados. E você vê muita gente morando ali. Então, esse povo, ele está fora do conceito de Deleuze e Guattari, né? Está fora dos conceitos. Como o Adorno diz, na dialética negativa, a questão da utopia que Deleuze e Guattari pegam para trabalhar a desterritorialização, né? E isso é o capitalismo que produz. Agora, o moralismo vai dizer essa população é todo de cracudo, toda ela repleta de cracudos e cracudas. Será que é? Né? Ou é alguém que está completamente fugindo dos modos, que eles não moram na favela, não são das facções,
não são do TCP, do CV, não são das milícias, não são estudantes de filosofia, não fazem instituto de artes, não tocam música, mas eles querem viver de um modo completamente estranho e diferente. E nós chamamos de despersonalização. É um povo completamente despersonalizado, né? E o que nós consideramos que a dignidade da pessoa humana que Kant tanto colocou para nós, ela já não vinga no nosso tempo. Né? Então, existe assim, uma população que ela é completamente despersonalizada e esse inconsciente ele é altamente marquílico, me parece, e altamente produtivo, né? E vive nas bordas do capital. Então, assim, eu creio que para falar de Deleuze e Guattari, nós não precisamos ficar repetindo o Kafka por uma literatura menor, o Anti-Édipo e Platão, é fazer isso funcionar. Né? Então, eu queria mostrar que também fazer filosofia fora do eu, do mundo de Deus, é muito importante, mas também você pode sucumbir. Né? Então, eu queria dar um exemplo, passar um vídeo aqui, dessa arte perigosa da despersonalização, para a gente começar a falar alguma coisa e tentar conchambrar aqui coletivamente. Tá bom? Então, por favor. Então, Sharon Stern é uma dançarina de Butô. Ela estudou com um professor chamado Kahn e ela pergunta para ele, então, após a desconstrução do corpo, da mente e do ego, o que resta? E ela cometeu o suicídio. Na Universidade de Naropa, porque ela não tinha justamente um conjunto de nuances, circunstância, como um povo oriental, né? Que é, digamos assim, acostumado a lidar com o Zen budismo, com o budismo, etc. Então, nós estamos falando de confluências, de zona de vizinhança entre populações europeias, populações não europeias. E eu queria justamente começar aqui falando de uma carta que o Deleuze ele escreve, né, a um crítico severo, onde esse crítico severo faz muitos elogios maldosos ao Deleuze. É um camarada chamado Michel Cressoli, me parece, né? É Michel Cressoli, né? Então, assim, como fazer filosofia no século XXI, né? Quando no final dessa carta, Deleuze fala assim, é preciso sair da história da filosofia, entrar numa experimentação filosófica, sair do cárcere da história da filosofia e fazer uma experimentação filosófica e uma desterritorialização pelo amor. Né?
Ontem eu passei uma letrinha A aqui para as pessoas assinarem, que eu, quando estive em São Paulo, encontrei no meio da rua, né? Então, a letra A, ela é a condição da experimentação real, como diz o Paulo Neto. Ele está aí, o Paulo Neto saiu. Saiu. Deshomenageou a mesa. Ele que fez um cântico de Marx, né? Deshomenageou a mesa, mas tudo bem, né? Nós estamos acostumados a levar porrada, como diz o Jorge. Porrada simbólica. Então, assim, o Deleuze, ele diz, é preciso, então, se desterritorializar, despersonalizar-se, através do amor. Gente, e quando a escrita ela começou a ser uma escrita silábica e não uma escrita silábica e, posteriormente, alfabética, toda uma tecnologia de subjetividade apareceu, né? Então, assim, nós estamos presos a determinadas condições reais, né? Que como é que nós podemos devir? A Michele está aí? Michele, as glossolalias de Arthur. Arthur, ele começa a explodir com todo um código gramatical que nós somos acostumados, né? Quer dizer, nós não temos para onde fugir, nós estamos presos a uma série de aparatos tecnológicos, né? E hoje nós estamos numa quarta revolução industrial, pode-se dizer assim, né? Então, assim, como fazer filosofia hoje se nós não criarmos linhas de fuga dentro daquilo que é um campo expressivo? Fazer um agenciamento coletivo de enunciação é muito bonito você falar teoricamente, né? Muito bonito. Agora, como diz o Labov, que a Mariana de Toledo, ela não está aqui, mas ela trabalhou muito Black English, que é justamente os movimentos dos guetos, né? Tanto norte-americano como a nossa querida Fatinha do Cineclube da Providência, ela nos presenteou, né? Ela que mora na Providência, a namorada dela na Maré, né? Onde a Marielle também morava, ela nos presenteou com filmes produzidos dentro das comunidades. Trap de Cria, por exemplo, né? E os filmes também, Elas da Favela, né? Que o Marcelo Freixo ele, permitiu também, né? E outros filmes, né? Então, assim, existem conjuntos expressivos que não se expressam, digamos assim, porque são impedidos de se expressarem, né? E esses são agenciamentos coletivos e maquínicos de expressão. Então, às vezes, nós ficamos num lugar muito privilegiado falando desses conceitos, quando, na verdade, nós não fazemos conexões com os problemas, né, que decorrem, né, de relações que nos deixam enregelados, né, quando percebemos as distâncias, né, que as distâncias entre estética, ética, política, ontologia, epistemologia se estreitam a ponto de quase se misturarem. Então, assim, vindo para cá de trem, nós passamos pelas comunidades. Quando você chega em Manguinhos, você tem as comunidades. Quem é do Rio sabe disso, que anda de trem, né? E aí, Manguinhos é muito próximo do Jacarezinho, Jorge, muito próximo do Jacarezinho, né? E no Jacarezinho foi onde o nosso querido Boaventura dos Santos escreveu Epistemologias do Sul. Ele aprendeu tudo ali, ele mesmo diz. A ecologia dos saberes, ele aprendeu ali, gente, né? Então, assim, foi muito bonita essa mesa agora que a Amanda falou, de Beatriz, né? Nascimento, né? Neuza de Souza, né? Abdias do Nascimento, né? Então, assim, todo esse aquilombamento que o Jorge fala, o Eduardo deslizante, que é o Glissan, né? Inconsciente deslizante, preto, né? Amigo de Deleuze, de Guattari, né? Estão chegando no encontro do GT Deleuze, o Glauber Rocha agora também, né? Então, assim, quais epistemologias que nós vamos trabalhar? O Deleuze, ele tem uma certa versão à epistemologia, né? E como diz o Cláudio Piano, a epistemologia é uma empregadinha, não diminuindo a empregada, mas as moças e as mulheres trabalham nesse sentido. Mas, assim, é uma subserviência da filosofia à ciência, né? Então, a filosofia pede seu estatuto e o Deleuze diz, é preciso ter uma outra relação com as coisas. E aí ele vai pensar a diferença, que é aquele título do artigo dele, a concepção de diferença em Bergson. 18:09 já?
11, tem 10 minutos ainda. Então, assim, quais epistemologias, então, nós temos que fazer? Né? As do Sul já estão feitas. As africanas, como o Sheikh Anta Diop e o Bye Bye Mulonga traz para nós, né? E o Bye Bye Mulonga fala, inclusive, da arte africana, inseparável da religião e espiritualidade, onde ele diz que a arte africana ela quer deformar aquilo que está dado para nós, porque a arte africana, o sentido dela é vencer a morte. Né? O que a arte africana faz é expressar um sentido de vencer a morte. Né? Então é completamente diferente de Lacan, de Heidegger. Né? E, gente, nós estamos escrevendo aqui, mas trazendo uma monografia lá no Cariri, que é Deleuze e Paulo Freire, uma monografia que foi defendida, um encontro possível. Então, se Heidegger tem o conceito de ser aí, nós temos o conceito de sertão. Né? Sertão maluco, destrambelhado. Né? E lá nós procuramos desenvolver um conceito que ele é uma palavra valise chamado vícios, é uma mistura de vícios, virtudes e virtualidade. Vicirtualidade. Né? Para fazer uma esquizoclínica. O termo esquizoanálise é tão feio, tão banalizado. Né? Eu considero uma esquizoclínica, né? Cujo modelo é a clínica. Então, assim, é preciso cada vez mais incorporar esses trabalhos, mas não existe somente Deleuze e Guattari. Existem as epistemologias do Sul, as africanas, as decoloniais, né? E as comunitárias, né? Que são justamente as ciências quentes, né? Não as ciências frias. Se você pegar os índios pancaruros, né? Ali em Pernambuco, as mulheres, quando vão ter bebê, as parteiras fazem todo um estudo com elas e receitam determinadas ervas, para que elas possam ter um bom parto. Né? Então, assim, esses elementos eles estão cada vez mais presentes nos nossos estudos em geofilosofia, né? E também nós não podemos deixar de falar que esses estudos trazem literatos, a literata como a Carolina Maria de Jesus, né? Não somente o Quarto de Despejo, mas Casa de Alvenaria. E quando você passa nos trens, você vê que cada vez mais sobem Casa de Alvenarias nos espaços completamente impróprios. Né? Então, assim, quase impossíveis. Né? Então, assim, como fazer filosofia e trabalhar a liberdade, conseguir a liberdade? Então, nós temos duas vias. Né? Uma via que é a de Spinoza, que nós consideramos melhor, e uma via melhor, porque nos dá mais potência, e a via kantiana, que é a da dignidade da pessoa humana, que diz que nós devemos agir e ponderar se essa ação ela vale para toda a humanidade. O ensinamento do Spinoza é: nós jamais podemos agir sem sermos afetados. Né? Você não age, você não tem uma boa ação se você não for afetado por algo que te potencialize. Como é que você vai agir para que a sua ação valha para toda a humanidade de antemão? Né? Isso me parece impossível, estapafúrdio. Você tem que ser afetado e alguma coisa tem que te potencializar, para mais ou para menos. Para você ter mais alegria ou menos alegria. Então, nós apostamos que Spinoza nos dá muito mais potência e liberdade. Eu não sei vocês, né? Mas eu acho que sim, também. Né? Então, nós consideramos que o Spinoza, pelo menos a mim, me chama muita atenção, na Ética 2, quando ele fala o seguinte, na definição 5, né? Isso me chama muita atenção. O que é existir? Existir é durar. E durar é uma continuação indefinida. Né? Então, a duração, ele define assim, é a continuação indefinida do existir. E aqui está a Bárbara, né, Ramacciotti, que escreveu sobre Pluracimum, e um menino, um colega nosso da filosofia lá no Cariri, fez um trabalho de monografia em cima do texto da Bárbara, sobre o Pluracimum Spinoza. Né? Então, assim, o Spinoza ele começa a falar de corpo, ele começa a falar que, por corpo, compreendo um modo que exprime de uma maneira definida e determinada a essência da natureza enquanto considerada como coisa extensa.
Digo pertencer à essência de uma certa coisa, aquilo que se dado a coisa é necessariamente posta e que se retirado a coisa é necessariamente retirada, em outras palavras, aquilo sem o qual a coisa não pode existir nem ser concebida e vice-versa. Isto é, aquilo que sem a coisa não pode existir nem ser concebida, ou seja, a singularidade. E o Deleuze diz, a repetição não é a generalidade, né? Então nós somos acostumados a definir o homem como um animal racional. E a vida singular de cada um de nós, como é que fica? E as nossas potências, o nosso afeto? Então, a nossa singularidade é fazer uma experimentação filosófica indefinida, indeterminada, né? Sem saber para onde nós estamos indo, né? E na proposição 45, da Ética 4, o Spinoza ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Faço entre o escárnio e o riso uma grande diferença. Com efeito, o riso, tal como a brincadeira, é por alegria e, portanto, desde que não seja excessivo, é por si bom. Nada certamente, a não ser uma superstição sombria e triste, proíbe que nos alegremos. Por quê? Com efeito, seria melhor matar a fome e a sede do que expulsar a melancolia. Este é o meu princípio e assim me orientei. Nenhuma potestade, nem ninguém, mais a não ser um invejoso, pode comprazer-se com minha impotência e minha desgraça ou atribuir à virtude nossas lágrimas, nossos soluços, nosso medo e coisas do gênero, que são sinais de um ânimo impotente. 4 anos, né, nós fomos massacrados por despersonalizações que nós chamamos de má despersonalização, boa despersonalização e estranha despersonalização. A má é aquela que causa golpe no outro, como nós sofremos desde que nós sabemos, né, de política. Nesse país nós só temos golpes. Desde 64 nós vamos sofrendo golpes, né? Como é que nós vamos resistir a tudo isso, né? Hoje a Dilma está no BRICS, mas ela sofreu um golpe, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, é difícil você viver num país chamado Brasil. Que, como diz o Jorge Vasconcelos, essa burguesia, essa elite, ela é a mais perversa, né? O Jorge alvissareiro, né? Pensador alvissareiro. O Jorge que fala, essa ideia é alvissareira. Então, assim, gente, pelo contrário, quanto maior é a alegria de que somos afetados, tanto maior é a perfeição que passamos. Isto é, tanto mais necessariamente participamos da natureza divina. Como é que um cara escreve isso aqui se ele ficar preso a um eu, uma egolatria? Fala a verdade. Como é que Spinoza escrever o Tratado Político, o primeiro capítulo, ele diz, eles, ao invés de escrever ética, escrevem sátira. Eles quem? Os filósofos. Os filósofos não entendem nada de afetos, diz ele. Só entendem de razão. E nem de razão eles entendem, né? Spinoza diz. Os políticos, eles são muito mais hábeis, inclusive em dar golpes. Porque o golpe é uma despersonalização, eles se despersonalizam. Não é só o golpe na internet, não, é o golpe político. Agora, a estranha despersonalização é a nossa querida, né, Sharon Stern. E todos nós sabemos desse perigo do suicídio. Estudei na UERJ, e um amigo meu chamado Evandro, que tirou uma nota péssima em lógica, a professora sacaneou ele, como sempre, ele se jogou. Acabou? Então, gente, acabou. Acabou. Então, boa tarde. Quando eu enviei, há muitos meses atrás, o resumo da minha comunicação, eu tinha um plano e que sofreu muitas modificações. O título é Atentar para os microfascismos de todos os dias, experimentação coletiva. E no plano inicial era eu tratar daquilo que eu vivi, e tem uma das estudantes que viveu junto comigo, a montagem de um curso, de uma disciplina do PPG, lá da filosofia da Unioeste, que é de 60 horas, chamava Ética Contemporânea para uma Vida Não Fascista, toda mobilizada pelo Micropolítica e Segmentaridade e pelo texto do Foucault,
do prefácio à edição norte-americana. Porém, no meio disso, houve um atentado, e o atentar ele ganhou mais sentidos. A ideia era atentar para prestarmos atenção nos microfascismos em nós, era para cuidar da tentação dos microfascismos que operam em nós, e os macrofascismos também, e cometer atentados, né, para destruir os microfascismos em nós. E aí, depois do 7 de outubro, eu achei que eu não tinha mais nada a dizer, a não ser mostrar uma montagem que eu fiz, talvez seja muito mais ligada à imagem de movimento, um recorte de um documentário que chama O Fascismo de Todos os Dias, de um russo, Mikhail Rom, de 1965. Então, esse recorte que eu fiz foi uma montagem de pedaços dele, que eu acho que hoje fazem muito mais sentido, sobretudo pelos olhares dos registros daqueles judeus que sofreram o Holocausto e que agora nós temos novos olhares desde o 7 de outubro. Então, eu quero convidar para a gente assistir, e vai ser simplesmente isso se acontecer alguma coisa depois. Tá? Eu vou desligar a luz e a gente assiste. No começo não tem som, tá? Daí precisa levantar. Обыкновенный фашизм. Показывая вам нашу картину, разумеется, не рассчитано осветить все стороны такого явления, как фашизм. Это невозможно в пределах одной картины. Это невозможно хотя бы потому, что многое, очень важное, не оставило никаких следов на пленке, не было снято. Из огромного количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым поразительным. То, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять. Веселый кот, голодный кот, хитрый кот. Медведь, грустный лев в зоопарке. Едва научившись лепетать и ходить, человек испытывает потребность в творчестве. И какие разные те ребятишки. Они наблюдают мир, стараются запечатлеть его как могут. Стройка, первый снег. Стадион. 20 век. 21 век. Эти люди не знают, что мы их снимаем, и нам хочется, просто извиниться перед ними, что ли. Мы пришли в один из московских вузов для приемных испытаний, установили камеру во дворе и постарались незаметно подглядеть, как люди ждут результатов, как по-разному проявляются характеры, как по-разному они ждут.
Ну, известно, что на экзамен надо надевать самые старые туфли. И ни в коем случае не стричься, это просто опасно. А вот и результат. Поразительно разнообразен человек. А этих уже ждут. Я думаю, их ждут. Но их ждут ведь тоже по-разному. Разве что любовь делает людей в чем-то похожими друг на друга. Это Москва. А это уже Варшава. Там внизу много людей, но каждый из них видит мир по-своему. И каждый из них человек. Для каждой матери ее ребенок лучший в мире. И для каждого ребенка его мать самая лучшая в мире, самая красивая, неповторимая. Моя мама самая красивая, называется вот эта серия детских рисунков. Моя мама балерина, а моя мама певица. И для этого берлинского малыша его мама самая красивая. Так же, как для этого московского малыша. Deutschland über alles написано на этом столбе. Германия превыше всего. Германия надо всем. Сейчас в Европе возникли новые музеи. Музеи на месте бывших концлагерей. Деревянные бараки давно сгорели, торчат только трубы среди травы. А каменные остались целы. Тоже все заросли бурьяном, полевыми цветами. Вот в этот барак можно войти. Давно выветрился здесь запах человеческого тела. Здесь умирали тысячи. А сейчас посетители музея оставляют надписи на стенах, как оставляют их повсюду. Ну, вернемся на несколько лет назад. В 30-х годах в городах Германии происходили своего рода государственные маскарады, парадные шествия.
шествия. Целью этих маскарадов было очевидно доказать, что вся 2000-летняя история Германии была только прелюдией к Третьему Райху. Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное чванство, когда человек поверил, что он лучше другого уже потому, что он немец. Глядя на эти мирные шествия, трудно представить себе, что это только подготовка к истреблению других народов. Но это так. Заглянем еще раз в будущее. Перед нами доклад полицей-президента Варшавы Штропа. Доклад-отчет об истреблении всего еврейского населения Варшавы. Этот отчет для документальности и точности снабжен вот этими фотографиями. Фотографиями людей, которые подлежали уничтожению и были уничтожены поголовно. Вот это было приложено к отчету. И уже приготовились к смерти. Ждут только выстрела. Ждут. Доклад подписан. Бригаденфюрер, генерал-майор полиции Штраф. Одна из заповедей нацизма начиналась так. Ты ничто. Хотели найти в Кадену просто горожан. Хотелось посмотреть, как жил рядовой человек в эти годы. Ведь не все же время он кричал «Зигхай». Но среди 2 миллионов метров нацистской хроники мы нашли всего несколько вот этих посредственных кадров. В самом деле, стоит ли снимать людей, если каждый из них ничто? Правда, заповедь продолжалась. Ты ничто, а твой народ это все. Но можно ли поверить, что народ все, если каждый представитель народа ничто? Но вот пробил час. На улице высыпали черные толпы эсэсовцев. Что-то произошло. Как горох посыпались медицинские сестры. Зачем так много сестер? Ну просто предстоит массовая истерика восторга. Уже работает хроника, все ясно. Фюрер прибыл. Теперь стоит снимать. Итак, ты ничто, а твой народ это все. А народ Гитлер любил называть массой. А с массой, говорил Гитлер, нужно обращаться как с женщиной. А женщина, говорил Гитлер, охотно подчиняется силе. И нечего рассчитывать на разум масс. Нужно воздействовать на их простейшие чувства. Вот он воздействует на эти простейшие чувства. Запланированный инцидент. Несут 2 младенчиков с букетиками. Очень трогательно. Воздействовал на чувства, можно ехать дальше. Незапланированный инцидент. Букетик цветов по собственной инициативе. Отлично, дальше. Совсем незапланированный инцидент. Прошение. Чего? Улыбнуться. На всякий случай обыскать плод. Ударить. Поехали дальше воздействовать на простейшие чувства этих самых масс. Массы костный и ленивый, говорил и даже писал Гитлер. Читать они не любят. Думать тоже. Они должны видеть перед собой одного врага и знать одного Бога. Вот он, этот Бог. Когда они
пойдут за тобой, ибо каждый из них ничто, а вместе они масса, а с массой нужно обращаться как с женщиной, а женщина охотно подчиняется силе, и кроме того, говорил Гитлер, масса испытывает необходимость в том, чтобы дрожать. К сведению будущих кандидатов в фюрер, при современных методах пропаганды это вполне доступный и практичный способ быть вознесенным на небо еще при жизни. И вот настал момент, когда нацизм приступил к выполнению своей главной, важнейшей, быть может, единственной задачи. Это началось в Испании. Фюрер приказал, мы исполняем. А это уже больше. Фюрер приказал, мы исполняем. Мы давали клятву. А думать нам не положено. Горит Варшава. В прошлом столетии великий Роден создал эту статую мыслителя. А 10 тысяч лет тому назад неведомый скульптор изваял вот этого мыслителя, который смотрит в будущее, как бы вопрошает его. А это и наскальной живописи 20 тысяч лет. Человек еще жил в пещерах, ходил в звериных шкурах, работал каменным топором, но он был великим художником, созидателем, творцом. Он понимал красоту линий, совершенство форм, выразительность движения. Краски на стенах этой пещеры не потускнели за 20 тысяч лет, хотя исчезли животные, которые населяли тогда землю. Первобытный человек знал даже условное искусство. Они плачут. Они плачут от умиления. Нет, я не хочу сказать, что их умиляют газовые камеры. Вероятно, они не знают про них. А если бы им рассказали, они бы не поверили. А если бы они увидали своими глазами, то, думаю, их легко было бы уговорить, что это необходимо для блага Третьего Райха. Это патология, массовые заболевания. Не тянись к своему Богу. Хватай его за палец. И все-таки была другая Германия. Вот перед вами юноша у позорного столба. На груди у него плакат. Я сказал нет, я предатель народа. Значит, были же юноши, которые говорили Гитлеру нет. Были же люди, которые год за годом упорно говорили нацизму нет. Нужно много мужества, чтобы умереть. Но, быть может, не меньше мужества нужно, чтобы говорить «нет», когда кругом говорят «да». Чтобы оставаться человеком и борцом, когда люди кругом перестали быть людьми. Чтобы думать, когда думать запрещено.
посмотрите, какие прекрасные лица. Их было немного, но они были. Были всегда. Эти люди не только гордость немецкого народа, они его надежда. Потому что в таких людях будущее Германии. А Геббельс снова говорит о тотальной войне. Все та же речь, и те же люди слушают. Но что-то новое появилось в лицах. Глядитесь. Они думают. Вряд ли они даже слышат, что говорит сейчас Геббельс. Они думают. Впрочем, привычка делает свое дело. Зигхайм, и все та же клятва. Клятва-то та же, а вот люди стали другими. Люди думают. И все-таки я верю в то, что человек разумен. Ведь он рождается прекрасным. Плохих детей нет. Все дети во всем мире хороши. Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей. Вот что мы с вами превратим их. Курочка-раба. Курочка-раба своичка. Не простое, а молодое. Дед бил-бил, не разбил. Бабка била-била, не разбила. Курочка миска влезала, хвостиком махнула, яичко упала, разбилась. Дед плачет, бабка плачет, а курочка куда? Не плачет бабка, не плачет детка. Я вас несу, любое яичко, не простое, а золотое. A estreia do filme aconteceu em Leipzig. Embora a Alemanha naquela época fosse um país amigo da União Soviética, a sessão foi pesada. Contam que alguns espectadores reconheceram seus parentes e pessoas próximas, tanto entre os mortos quanto entre os verdugos. Depois que o filme acabou, por cerca de 10 minutos, as pessoas ficaram sentadas em silêncio. Mikhail Romm admitiu que seu objetivo principal havia sido chocar o espectador e, para tanto, escolheu o método de combinar cenas de tempos de guerra e de paz. Fascismo, 65. Bom, pessoal, em função do horário da nossa última mesa do dia, eu vou abrir, então, para 2 perguntas, tudo bem? Alguém gostaria? Inclusive, eu acho que no lançamento do livro, o debate pode continuar. Entendeu? Alguém? Um comentário em cima da apresentação do Ademar. Não, comentário rápido. Ah, é da outra vez. Qual? Cadê? Estava a gravação. Aliás, Cadê o Ademar? É para trás. Não, eu achei ótima a
referência ao Glauber Rocha, né? O Deleuze não explora tanto, você foi, né, mais longe. Agora, uma coisa curta. O Nelson Rodrigues tem umas 2 ou 3 crônicas, na verdade, sobre o Glauber Rocha. Você tocou muito na questão do povo. E uma dessas crônicas, ele lembra isso. Que a cena que mais o impactou foi aquela cena que o Jardel Filho coloca a mão na frente que seria o representante do povo, né? Tem o Flávio Gatti antes e depois o cara do povo. Né? E aí ele diz que o povo não fala, o povo não tem voz. Aquilo ali impressionou muito o Nelson Rodrigues. Talvez fosse alguma coisa para você recuperar. Não sei se é a mesma que você citou, ou outra crônica que vale buscar, né? Que dialogava com o teu tema. Agora, a grande frase dele sobre o Terra em Transe é aquela... pergunta o que ele achou. Ele diz, é um filme chinês. É um texto chinês, só que de cabeça para baixo. É isso. Eu não tenho uma pergunta. O Nelson foi o primeiro que entendeu o filme na imprensa. Mas ele primeiro não gostou, achou estranho. Depois ele escreve elogiosamente. Alguém vai falar? Qual é o jornal e o ano que teve essa segunda? Que é essa... Sim. Foi a crônica que ele escreveu após ele ter visto a estreia do filme, em 67, pelo Correio da Manhã. Então, essa eu já não conhecia. Aí eu tive acesso ao jornal do Correio da Manhã de 67. Aí eu adoraria ver que... Viu? Obrigado. Para não deixar em brancas nuvens as imagens chocantes, vou fazer um breve comentário, né? Mas é para falar de costas para você, né? A gente vai ficar aqui. O Freud, no Psicologia das Massas, né? Que ele recupera, ele não inventa essa teoria da psicologia das massas, inclusive cita lá o Le Bon, né? Enfim, e vai colocar a hipótese, primeiro, o que é essa massa como esse conjunto, né, amorfo, que o indivíduo ali se dilui e é capaz de atos que sozinho ali a consciência moral não permitiria, né? E aí o Freud vai colocar ali a hipótese de toda a construção dele da questão da constituição do eu, do narcisismo, o narcisismo primário, né? E quando a criança, então, rompe ali com aquela identificação com a mãe ou com o pai, enfim, né? Nesse momento da constituição do eu, a identificação ou ali com o objeto, né? E após ali a quebra do Édipo, né, do complexo de Édipo, então essa identificação narcísica. E daí ele vai pegar um pouco o que ele constrói ali nessa coisa do indivíduo para dizer que a massa, né, ela transfere para um líder essa mecanismo da identificação, né? Então ela se esvazia ali e aí tem que ser esse líder que representa uma potência. E aí eu acho que é muito significativo o slogan, né? O povo é tudo, mas cada um é nada. E é um mecanismo, a constituição da massa, enquanto uma força que está ali como um fantoche para fazer o que o líder manda, é um processo de, ao mesmo tempo, de identificação, mas de dessubjetivação, né? Então, enfim, fica aí a provocação para a gente ver como é que traduz isso ali para o Deleuze. Eu mando a provocação, é um dos textos mais reacionários do Freud. Não, porque sim. É legal você mencionar esse texto, porque o Guattari sempre revirou tudo, ele até aparece aqui, entendeu? Porque é um texto assim, não. Um dos mais reacionários Sim, do Freud. sim. Tudo bem. Não, tô colocando ali, eu acho que aí agora a provocação é exatamente essa. Vamos traduzir isso para a crítica de Deleuze e Guattari, né, para pensar essa psicologia das massas, desse fascismo que a gente está vivendo, né? Inclusive agora, no episódio da guerra, esses judeus que foram minorizados
estão agora a incorporar um fascismo nessa coisa do Estado de Israel, o Estado de Israel, né, os sionistas, como uma supremacia, né, de uma raça que é superior ao palestino, que é o bárbaro. Então, eu acho que é esse pensar, né, que acho que é um pouco essa provocação que você trouxe, a partir do filme, né, esse fascismo que nos constitui aí no dia a dia, né? Então fica aí para, talvez no livro, enfim, fica a roda aí. O plano inicial, né, quando eu escrevi essa comunicação, era para contar da experiência. Então a gente começou com a gente começou com o prefácio do partimos para esse documentário e fomos para as obras dos anos 30, que foi justamente o Freud, o Reich, e aí nós trabalhamos com duas mulheres, a Lacerda de Moura, que é uma brasileira, a Lucy Fabbri, que era uma italiana que veio exilada para o Uruguai, que escreveu também sobre o fascismo. E aí estudamos o Micropolítica e Segmentaridade e culminou, assim, finalizou com o Rodrigo Guéron apresentando o bolsonarismo como fascismo, a revolta dos capatazes. Então, deu esse conjunto para a gente pensar esse fascismo histórico. E estudamos também a obra do próprio Mussolini. E aí fazer essa relação para pensar, né, esse fascismo operando em nós. Foi uma disciplina que durou muito tempo, porque teve uma quebra dezembro, janeiro, de férias. E aí a gente comemorou, teve o 8 de janeiro, então teve todos esses movimentos assim para a gente perceber o quanto também nós nos voltamos contra, mas também violentamente, né? E aí agora esse reflexo todo que vem se passando aqui. E aí eu fui atravessada pelos 3 textos do Deleuze sobre a Palestina. Eu gravei os 3, que eu tenho um projeto audiofônico, Eu Li Filosofia para Ti, está no Spotify. E aí isso foi me mobilizando assim para fazer com que essa apresentação fosse mostrando essa situação deles. E eu estou muito atravessada pelos olhares das crianças palestinas que estão vivas ainda, que perderam as suas mães, né? Perderam todo mundo. E aí esse elemento desse olhar e desse sofrimento que atravessa o tempo, né? E está aqui entre nós hoje. E ali nos cortes que foram feitos aparece a ideia de que não precisa mais falar de fascismo no final, assim, sabe, do documentário. E esse russo põe em questão, será? E aí ele mostra o movimento da OTAN e os treinamentos dos soldados americanos. Então, eu não era sensível a esse tema do fascismo. Quando eu li o livro do Guéron, eu me despertei. Eu tive 2 orientandos que vieram, me procuraram, ainda estou orientando uma dissertação sobre isso. Então, essa mobilização que os próprios estudantes trazem como problema, né, e fazem a gente se despertar, e com essa produção entre nós também, no caso aqui do livro do Rodrigo.